Guten Abend, boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. So, heute werde ich über Techniken Techniken dir erzählen oder dir Tipps geben, wie du Sachen dir besser merken kannst, ja? Técnicas de memorização para você lembrar das coisas, porque não adianta você estudar se depois você vai esquecer, né não? Então, bora lá. Para quem não me conhece, eu sou Hannah, a sua professora de alemão, e eu quero lhe levar do nível de iniciante ao avançado em 6 meses. Eu não sei se vocês sabem, gente, aber, quando você aprende uma coisa, no próximo dia você já esqueceu de 70 a 80%. Então, o que você aprendeu hoje, provavelmente você já vai ter esquecido amanhã. E o nosso cérebro, ele é feito dessa forma, sabe por quê? Porque a gente vê muita coisa durante o dia, a gente aprende muita coisa durante o dia, e aí ele diz assim: ah, isso aqui é importante, isso aqui não é tão importante, então eu vou esquecer disso aqui e eu vou lembrar disso aqui, mas ele tenta sempre limpar o HD para não craudiar, para não superlotar aí o HD da gente, né, para sempre caber mais. E aí o que acontece, né? A gente acaba esquecendo. E isso independe se você é velho, se você é novo, se você é homem, se você é mulher, se você é preto, se você é branco. Isso é o ser humano, tá? Todo mundo esquece. E aí, o que você pode fazer, né? Poxa, Hannah, eu estudo e acabo esquecendo tudo. É um saco isso, né? Realmente, é um saco. Mas existem técnicas que eu vou falar para você, então fique aí ligado que eu vou passar técnicas de memorização para você. Mas antes de passar as técnicas para você, habe ich andere Tipps für dich. Eu tenho outras dicas para você, né? Die du machen musst, bevor du lernst. Dicas que você precisa fazer ou levar em consideração, na verdade, antes de você começar a estudar, tá bom? Porque você precisa criar um ambiente de estudo para você, de fato, absorver a maioria das coisas de informações e não viver numa confusão. Eu não sei se vocês percebem, mas às vezes, quando a nossa cabeça está sobrecarregada, a, o nosso quarto, o nosso apartamento reflete a confusão que está aqui dentro na nossa mente. E aí isso faz com que a gente fique ansioso e tudo mais, e você não consegue absorver tantas coisas se você tá com a bagunça mental. Então você precisa arrumar a sua cabecinha para depois conseguir estudar, tá bom? Então a minha primeira dica é: antes de começar a estudar, pegue a sua caneta e anote no seu caderninho, que a primeira dica é: você precisa ter um ambiente de estudo limpo, tá? Você precisa estar num ambiente bacana, com a iluminação boa. Olha para cima, ver se você tá com a iluminação boa. Você precisa estar num ambiente limpinho, cheiroso, arrumado, organizado, com a iluminação boa, com a cadeira boa. Não adianta você ficar troncho assim, escrevendo. Você precisa estar com a água, com um lanchinho, para você não ter a desculpa de correr o tempo todo para a cozinha, para ficar comendo, para você, enfim, se organizar. Você precisa estar num ambiente limpo e organizado, porque isso vai melhorar muito o seu resultado, tá bom? Hannah, eu posso estudar deitado? Depende, se você está estudando passivamente, sim, mas ativamente, não, porque quando a gente se deita na horizontal, o nosso corpo associa que a gente está se preparando para dormir e automaticamente a gente fica com sono, beleza? Segundo ponto, você precisa ter um planejamento. Sabe por quê? Porque se você não tem planejamento, você não tem rotina. Se você não tem rotina, você não tem resultados.
Simples assim. Du brauchst eine konkrete Planung, ja. Du musst dir einen Kalender kaufen oder hier beim iPhone oder beim Smartphone runterladen. Du brauchst eine Planung. Você precisa de uma agenda, você compra uma agenda, você baixa o aplicativo no celular, no iPhone e você planeja. Por quê? O que acontece? Depois, quando eu for falar das técnicas de memorização, você precisa fazer resumos, né? Então, você precisa resumir o que você aprendeu. Tá bom? Então, assim, eu uso duas coisas. Eu uso o Trello, tá? E eu uso o Google Calendar, que é o normal do Google, que quando você olha para cima da tela lá no seu Gmail tem uns 4 pontinhos, sei lá, um monte de pontinhos. Se você clica lá, você já consegue entrar na sua agenda, tá bom? Então, se você não criar espaço na sua agenda, o tempo de estudo não vai existir, tá bom? Então, plano de estudo é super importante, sehr wichtig, ok? Und wer keinen Planer hat, wer keine Routine hat, das musst du heute noch machen, ja? Nicht morgen, heute noch, ok? Então, se você não tiver planejamento, você precisa parar e fazer hoje ainda o seu planejamento para a sua semana. Fechou? Tá bom. E aí, uma coisa super importante que muitas pessoas, subestimam, subestimam. Sehr viele Leute passen da nicht mit auf, ja. Und da musst du wirklich mit aufpassen. Denn viele Leute lernen und werden verrückt. So viel lernt ihr. Então, muitas pessoas estudam e ficam malucas de tanto estudar. Eu falo sobre isso porque uma linda aluna minha do meu top 5 intensivo que está rolando a turma agora, ela me pediu, Hannah, por favor, me ajude a fazer um planejamento porque eu tô sobrecarregada. Eu só estudo o dia inteiro, eu já tô ficando maluca e é tanta coisa para estudar que eu não sei o que fazer. Aí eu falei para ela, querida, primeira coisa, o que você precisa fazer é se organizar, você precisa cuidar da sua mente, você precisa cuidar da sua saúde e você precisa cuidar do seu tempo de lazer também, porque se você estudar, vai dar tilt na cabeça, entendeu? Eu sei que a cobrança em cima de você é muito grande e você quer tirar o certificado A1, A2, B1, B2, etc e tal, porque eu preciso viajar, porque meu trabalho vai começar, porque, nossa, a faculdade, o doutorado, o mestrado vai começar, eu preciso falar alemão, mas se você começar a se esgotar mentalmente, não vai dar certo, tá? Então, assim, tenha na sua agenda certo os seus horários de lazer, tá? De você encontrar seus amigos, de você relaxar, de você ir para academia, de você desacelerar um pouquinho e se afastar um pouquinho do alemão, tá bom? Mas sim, você precisa estudar todos os dias, tá bom? Mas tenta não pirar nos seus estudos, tá bom? Se cobrar, tudo bem, mas o que a gente primeiro precisa ter é compaixão, tá? Não é compaixão com os outros. E primeiro a gente precisa ter compaixão com a gente, tá? Então, olha primeiro para você, para depois olhar para os outros, porque você precisa cuidar de si. Imagina você todo pirado, como é que você vai dar conta da sua família, do seu marido, da sua esposa, se você estiver completamente despirocada, estudando alemão, meu Deus! Então, relaxa aí, tá bom? Quarto ponto, Oli, mantenha a distância das redes sociais. A única rede social que eu deixo você usar é o Instagram, pra você olhar as minhas lives, tá bom? Então, é a única coisa que eu deixo você usar, ok? Então, fora isso, na hora de você estudar, você não pode estudar, você não pode ficar no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, ver o Telegram, sei que lá. Não, bota em silencioso
ou desliga o telefone durante 1 hora e foca mesmo, tá bom? Foca, porque senão você vai dizer assim: ah, só vou olhar 1 minutinho aqui, mas a cabeça vai para outro lugar. Então, assim, desliga o telefone. E se você é uma pessoa que estuda durante várias horas, tá? Então, eu lhe dou uma dica de você fazer blocos de estudo. Então, bota 45 minutos o seu celular para despertar. E aí, depois, você bota 5 minutos para descansar, tá bom? Então, 45 minutos de estudo e 5 minutos de descanso. 45 minutos de estudo e aí você pode variar entre 5, 10 ou 15 minutos, tá bom? Normalmente, você faz 2 blocos de 45 minutos e aí você descansa 15. Mas aí você vai indo, tá? Eu faço isso quando eu preciso focar mesmo. Eu boto em modo de avião, coloco 45 minutos, 5 minutos de intervalo, porque aí pego um café, faço xixi, bebo água, pulo um pouquinho, faço, sei lá, potinelo, só para destravar um pouquinho. E aí eu volto 45 minutos, tá bom? E aí você precisa fazer isso, tá bom? Para você focar mesmo, tá bom? Porque, gente, quando você foca 1 hora, focando mesmo, vale por 4 horas que você está focando mais ou menos, tá bom? Hanna, mas cadê as técnicas de memorização? Calma, vou chegar, tá? Então, o que eu quero falar sobre você reter o seu conhecimento, tá bom? 50%, a gente esquece depois de 20 minutos, a gente esquece 40% do que a gente já aprendeu, tá? Então, no outro dia você esquece entre 70% a 80% tudo que você aprendeu. E isso, gente, é muita coisa, tá bom? Então, assim, você precisa revisar todos os dias pela manhã o conteúdo que você estudou no dia anterior, tá bom? Então, isso, se você ainda não tem aí o seu planejamento, a primeira coisa que você vai colocar é revisão, 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 tá bom? E como é que você consegue revisar? Você pode fazer mapas mentais, que é o mind map, que você pode colocar palavras, sei lá, você tem um tema, área de saúde, aí você vai puxar um monte de perninhas e colocar palavras de frases que você aprendeu. E o mind map, ele te dá uma visão legal, que é de acordo com o raciocínio do cérebro, porque o nosso cérebro ele não pensa linear, ele pensa todo bagunçado. Então, o mind map, ele ajuda bastante, tá bom? Pesquisem, quem não conhece o mind map, pesquisa na internet, que tem várias fotos, vários tutoriais de como você montar um mind map. Então, montar um mind map de acordo com regras gramaticais, de acordo com palavras, áreas de estudo. Ah, hoje eu vou estudar saúde, amanhã eu vou estudar restaurante, depois supermercado. E aí você vai criando aí os seus mind maps da vida, tá bom? Segunda coisa, para você conseguir reter aí informações, tá? É você realmente fazer. Você finge que você está explicando para uma pessoa o que você aprendeu no dia anterior e você explica para você mesmo em voz alta e grava um áudio. E aí você vai perceber se você realmente entendeu ou não, porque a gente tem 2 níveis de aprendizado. Uma vez quando a gente aprende, aliás, são 3 níveis. Uma vez quando a gente aprende, outra vez quando a gente explica para outra pessoa, porque aí a gente revisa o que a gente aprendeu, e o terceiro nível, quando você aplica em alguns momentos que você se depara e você diz, ups, agora eu preciso aplicar o que eu aprendi, né? E aí você vê realmente se você entendeu e se você aprendeu ou não. Então, se você não tem um amigo que estuda alemão com você, que por sinal, uma dica minha também, procure um amiguinho para estudar alemão, porque junto é meio melhor do que sozinho. Se você não tem essa pessoa, você explica para você, tá? E se não, quarto ponto, aliás, terceiro ponto, né? Eu acho, já me perdi. Terceiro ponto, eu acho. Terceiro ponto, ensine para um amigo, tá? Porque se você explicar para outra pessoa, você vai revisar e você vai ver então se você entendeu ou não. Então, ou você explica para você ou você explica para outra pessoa, tá bom? Porque aí, se você vê que você está se enrolando, você revisa de novo e volta e diz: ih, eu não entendi, tá bom? Outro ponto é você escrever. Gente,
Eu escrevia muito quando eu aprendi inglês e quando eu aprendi a ler e escrever em português, né? Porque para quem de vocês não sabe, eu sou realmente alemã, also ich bin wirklich Deutsche, ja, Deutsche aus Hannover. Und ich habe Portugiesisch gelernt mit meiner Mutter, porque a minha mãe é brasileira, então eu aprendi desde pequena, mas eu aprendi o português básico que se fala dentro de casa. Então, meu único contato com o português era a minha mãe, porque eu fui criada na Alemanha. Então, eu só sabia falar, ah, mamãe, eu tô com fome, ah, mãe, me dá isso, ah, mãe, você viu isso? Então, era um português básico. E aí, quando eu me mudei para o Brasil com 16 anos, eu fui para uma escola internacional que era só escola de inglês. Então, eu só falava inglês o dia inteiro e comecei a falar português porque eu comecei a morar no Brasil. E aí eu sabia falar, eu comecei a falar melhor, perdi o sotaque e tudo mais, porque eu praticava muito a fala. Mas eu não sabia ler e nem escrever. Eu me lembro até hoje que eu estava assistindo propaganda na Globo e tinha uma palavra muito estranha, que era Reue. Reue. O que é Reue? Hoje, né? Hoje. Hoje, novela às 6 horas da noite. Eu via Reue. O que é Reue? Até eu me ligar que era hoje. Então, olha o nível que eu cheguei no Brasil com o português de ler Reue em vez de hoje, né? Então, só para você ter uma ideia. E aí, o que eu fazia muito? Eu escrevia, né? Eu escrevia as palavras que eram estranhas para mim. Então, tanto no inglês como no português, quando eu aprendi uma palavra nova, eu escrevia várias vezes a mesma palavra e aí eu fazia teste de vocabulário comigo mesma. Então, sempre quando eu errava, eu escrevia várias vezes a mesma palavra e eu falava em voz alta. Então, Reue, hoje. Aí eu escrevia HJE. E aí começa a memorizar, tá bom? Então, assim, tem isso também. E então você precisa escrever o vocabulário que você aprendeu, você precisa, se você tem uma palavra que você sempre esquece, você tem que escrever, gruda num post-it, cola na sala, coloca no seu celular, coloca nos lugares que você fica olhando, coloca de manhã no espelho para você escovar os dentes e ficar olhando, porque quanto mais a gente olha, né, a gente se lembra também, tá? Então, quem sabe você faz uma semana 10 frases no seu espelho ou no seu chuveiro e na outra semana outras 10 frases, e aí você vai variando, entendeu? E aí, então, assim, escrever é memorizar. Então, no outro dia, você revisando, você precisa escrever as frases, as palavras e tudo mais. Não precisa ser uma revisão de 5.000 horas. Você revisa durante 10 minutos, mas é importante você revisar e escrever e ler, falar em voz alta, porque a gente escuta, a gente fala e a gente vê. Então, são 3 níveis de aprendizado, né? Outra coisa, se você aprende algo novo, você precisa colocar no contexto, porque senão o seu cérebro não vai reter a informação. Se você aprender uma palavra solta, tipo cachorro, Hund. Aí você diz, Hund. Que palavra estranha, Hund. Nada que eu consiga associar Hund. Primeiro que em alemão você precisa aprender as palavras com artigo. Então é der Hund. E aí você precisa, né, ver alguma forma e contextualizar. Então crie uma frase, talvez com palavras que você já conhece, e coloque uma palavra nova na frase, que seria o Hund, o cachorro. Então, se você sabe der e schön, que é bonito, aí você bota der Hund, ist schön, o cachorro é bonito. E aí você pega uma foto do seu cachorro bem fofinho e começa a memorizar que o cachorro é o seu cachorro, que ele é lindo, e aí fica mais fácil para você lembrar que cachorro é Hund, tá bom? Então, você sempre precisa colocar em contexto as coisas, as informações que você está aprendendo, porque senão você esquece, porque o cérebro, ele sempre tenta associar informações com algo que a gente já... ele tenta fazer a conexão com algo que é familiar para ele.
Então ele vai tentar buscar o Hund, a palavra Hund, com alguma coisa que ele já conhece. Ou você pode talvez fazer assim, Hund. Aí você tenta criar alguma ponte para você lembrar que Hund é cachorro. Então, sei lá, conta quantas H-U-N-D, Hund, tem quatro letras. Um cachorro tem 4 patas, então você consegue ficar imaginando que o cachorro fica andando em cima das letras com os pezinhos. E aí você consegue fazer algo visual e você começa a lembrar de alguma forma dessa palavra, tá? E aí você só precisa revisar essas suas pontes que você cria, esses seus contextos nos próximos dias, né? E também não adianta você só revisar um dia, você precisa revisar várias vezes. Por isso que eu indico o aplicativo Anki, né? Que lhe ajuda, que são aqueles cartões de memória, né? Que você tem. Você pode usar um aplicativo ou você mesmo cria aí, bota na frente e atrás, e aí você fica olhando e fazendo as perguntas e respondendo. Pode ser também, tá bom? E você precisa, outro ponto, utilizar a cultura a seu favor, né? Então, assim, escute música, tá? Eu compartilhei hoje no Telegram a minha lista de música lá para você acessar e escutar. Eu vivo falando para você que para você aprender alemão, você precisa ficar escutando alemão. Então, assim, a cultura também é música, né? Porque a música brasileira, por exemplo, é completamente diferente da música alemã. Vocês sabiam que existe muito hip hop em alemão? Então, isso também faz parte da cultura. O alemão não tem costume de ficar cantando músicas sexuais, que nem o brasileiro que fica dizendo, ó, toma gostosa, lapada na. Então, assim. O alemão, ele não tem viés sexual nenhum nas suas músicas. Já o brasileiro tem muito viés sexual de mulher, de beijo, de sexo, de namoro, de traição. Isso é cultura brasileira. O alemão, ele fala também, ele fala sobre amor também nas músicas, mas ele faz muitas críticas sociais também nas músicas. Então, dependendo das músicas, você vai entender o pensamento dos artistas alemães, né? Então, assim, você precisa entrar lá para escutar, porque você precisa variar o seu estudo. Se você só estudar gramática e textos e tudo mais, nossa, fica muito chato. Então, entra lá, baixe as músicas, escute poemas, escute, sei lá, histórias e tudo mais, para você conhecer a cultura, entrevistas com alemães, assiste, nossa, documentários, existem muitos documentários legais no Deutsche Welle, a vida do alemão, coisas que ele faz, coisas que ele não faz e tudo mais. Então, assim, você precisa incluir a cultura no seu aprendizado para fazer sentido para você. Porque você consegue aprender muito mais se você memorizar uma informação interessante do que uma informação X qualquer que o seu cérebro não vai achar interessante e vai esquecer, tá bom? Então, deixa eu só revisar para vocês, tá bom? Para a gente fechar aqui. Antes de você começar a estudar, você precisa ter um ambiente limpo, a sua cabeça organizada, né? Porque a bagunça, ela reflete na nossa mente. Então, se você está estressado, ansioso, com o ambiente bagunçado, você não consegue absorver as informações. Você precisa estar com o celular no silencioso, sem estar nas redes sociais, coloque intervalos de estudo, tenha um planejamento antes de você começar a estudar, um planejamento semanal. Você precisa fazer resumos diários, escrever, gente. Você precisa incluir a cultura alemã, músicas, áudios, histórias, entrevistas, porque o cérebro, ele conecta quando algo faz sentido. Você precisa contextualizar as palavras que você aprende, fazer algum link, alguma conexão. Explica para você no áudio ou explique para um amigo, porque só se você conseguir explicar para outra pessoa que você realmente entendeu. Então, assim, gente, é super importante vocês
lembrarem disso de revisar, né? De você realmente fazer com que você não esqueça do que você aprendeu. Porque se você não revisar, se você achar, revisão, no final de semana eu reviso, você vai esquecer muito, então você vai acabar se frustrando porque você só deixa de fazer a revisão no domingo, aí você já esqueceu tudo de segunda a sábado, sabe? Então, comece a criar a rotina da revisão, tá bom? Para você memorizar mais, tá? Veja, gente, então, por hoje foi isso. Valeu por heute, por hoje. E a gente se vê amanhã, ok? Tschüss!